Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós já abrimos a palavra do Senhor aqui, já deixa aberto aí, por gentileza. O evangelista Rodrigo, ele leu Hebreus 11, irmãos. Nós temos aqui uma galeria de heróis da fé. Eu quero ver junto com vocês ainda, né? Hoje nós queremos falar desse poder transformador da fé. E eu tenho certeza, pode deixar no primeiro slide, por gentileza. Isso. O poder transformador da fé. Vamos ler o versículo 1, meus irmãos. Vamos ler o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, lá em Romanos 11, 1. Ora, a fé, diga comigo, é a certeza de coisas que se esperam. E diga comigo, a convicção de fatos que se não vê. Está aí, ó. Então, feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, este momento aqui de estudo. Nós queremos, meu Pai, apresentar o nosso melhor. Fala conosco, queremos aprender sobre fé, queremos ouvir a Tua palavra, porque é através da Tua palavra, Senhor, que nós aguçamos a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Por isso, fala conosco de uma forma profunda. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, podeis sentar. Quero dizer que é uma alegria poder compartilhar com a igreja esse tema, fé. E quanto é, irmãos, importante nós relembrarmos, né, quase todos os anos. Existe uma série no meio do ano, aí hoje coincidiu novamente, de nós falarmos desse poder. Nós queremos aqui trazer algumas chaves, alguns códigos, alguns princípios e mistérios. Irmãos, eu vou repetir, nós queremos aprender juntos aqui sobre princípios e mistérios do reino. O reino, ele foi comparado lá no Novo Testamento, né, a tesouros, que muitas coisas do reino estão escondidas, estão codificadas, mas a Bíblia, ela é a revelação, a palavra do Senhor, ela é a revelação do reino. Jesus, ele veio para revelar esses segredos do reino. Então, hoje eu quero aqui tratar sobre esse tema, essa pequena palavra chamada fé. E nós começamos aqui no capítulo 11, verso 1, quero que você anote, depois nós queremos ainda disponibilizar no final dessa série uma apostila sobre tudo que nós falamos aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Então, a fé, conforme definida nesse texto, né, nesse versículo, não é e nunca será, irmãos, um salto, né, no escuro. A fé, ela nunca será esse salto, mas a fé, como bem lido aqui, ela é uma convicção. Convicção em quê, pastor? A fé, ela é convicção firmada em uma promessa, irmão Hudson. A fé, ela sempre será uma convicção firmada em uma promessa. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele trata da fé, a tratar da fé, não a define de maneira, digamos assim, filosófica, né? Mas ele trata de uma maneira, de uma experiencial, né? De uma experiência. A fé nada mais é do que essa experiência. E nós, assembleanos, nós vivemos isso, vivenciamos experiências que foram realizadas mediante a fé. Jesus, ele olhou várias vezes, né, para pessoas, para aquela mulher, e falou assim: mulher, a tua fé, o quê? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, nós vivenciamos essa experiência. Então, quando o versículo diz aqui algo interessante, se nós formos olhar no original, a fé, aí a Bíblia começa lá em Hebreus dizendo, a fé é o firme fundamento, ou então ele usa uma expressão aqui no hebraico que é hipostasi, que é a certeza. Diga comigo, a certeza. Essa palavra no original, irmãos, é muito bom a gente pesquisar o original. Eu fui lá verificar, e a certeza, ela traz o quê? Ela traz a solidez,
ela traz um firme fundamento. Então, a fé, irmãos, ela não é uma dúvida, não é um pisar, um salto no escuro, mas a fé, ela é a convicção. A Bíblia vai falar de duas palavras, e eu fui lá olhar. Ela é a certeza e ela é a convicção. A fé bíblica, então, ela é baseada em, não é baseada em arrepios, sensações, mas ela é baseada em certeza. E aqui essa palavra, que é a certeza, lá no original, hipostasia, ela era usada em documentos jurídicos gregos. Então, no original, se nós tirarmos essa palavra certeza, lá no original, ela era usada para documento jurídico. Qual era esse documento jurídico? Era um documento hoje, mais ou menos, de uma cessão de direito, de posse de uma propriedade. Olha só que interessante isso aqui, ou seja, a fé, ela é um documento que comprova que já possuímos aquilo que esperamos. Se nós trouxermos para a realidade, irmãos, a fé, ela nos possibilita, através da visão, nós termos essa experiência e essa convicção de que Deus, no seu tempo kairós, no seu tempo oportuno, Ele já nos proporcionou, mediante a origem dessa palavra, Ele já nos proporcionou aquilo que nós queremos, que nós esperamos. E a palavra convicção, no original é lenchos, essa palavra também, ela carrega uma ideia de evidência, e de uma evidência convicta, mesmo sem, muitas das vezes, sentidos ou provas, mas ela também carrega um peso de que a fé, ela é uma evidência, ou seja, fé, irmãos, é viver hoje como se o amanhã prometido já estivesse sendo realizado. É como se já tivesse, o amanhã já tivesse chegado. Você crê nisso, amado? Então, vamos aqui recapitular isso aqui, irmãos. Isso aqui eu acho muito, muito importante. A fé nada mais é, você não está orando por algo, Senhor, eu entrego, meu Pai, o nosso relacionamento, eu entrego minha vida com o Senhor, eu entrego esta situação, esta doença. Você já não olha mais aquele doente como um doente, você já não olha aquela crise como uma crise. A fé é a certeza, irmão Álvaro. Eu tenho certeza que a nossa igreja, ela vai ter 2 cultos de jovens, essa igreja vai ter tomada. Irmãos, isso é fé. Dobro o meu joelho, honro, porque a fé, ela sempre vai honrar a Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, isso é honra. Ter fé, que veio através do ouvir a palavra de Deus, você está honrando a revelação, você está honrando a Deus. E olha que interessante. Então, irmão Anderson, quando você estava lá no hospital, o que é que eu falava, irmão Anderson? Se prepara para correr, fazer dieta, pular. Eu cheguei ali com ele e falei, dá um pulinho. Ele falou, não, estou cansado, que eu estava carregando mais cestas ali fora. Mas a fé, ela é a certeza, ela é essa convicção, ela é esse documento que o grego usava para dizer, olha, a posse já é tua. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Se você tem fé e está orando, a posse também já é sua. No mundo espiritual, já aconteceu. É interessante, irmãos, o propósito desse Hebreus, a carta, ela é muito interessante, que esse capítulo 11 é reconhecido como a galeria ali dos heróis da fé, né? Porém, mais do que celebrar personagens bíblicos hebreus, o autor está encorajando aqueles cristãos. Se você for estudar Hebreus, o autor está encorajando aqueles cristãos, porque estavam sendo perseguidos, era um contexto ali de perseguição, e o autor, no contexto para que ele escreveu, era algo para quem estava sendo perseguido, e ele incentiva, algo que eu vou te ensinar, uma chave aqui, irmãos, ele incentiva aqui a todos os leitores, a ter, através da fé, uma palavra pequenininha, chamada perseverança, insistência. Então, a fé, ela é diga comigo, uma resistência espiritual. Diga, resistência. Irmãos, eu nunca vi alguém que tenha uma resistência, uma fé,
uma fé inabalável, uma fé com foco. Senhor, eu preciso. Senhor, eu me ajoelho, eu vejo. Senhor, eu toco no meu milagre. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu nunca vi, pastor Claudecim. Essa fé, ela dá errado. Ela é uma fé, então, constante. É isso que nós estamos aprendendo. E a fé, ela vem por isso, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui, ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós vivemos em gerações que exigem, muitas das vezes, provas. Nós queremos ver para crer. Mas, irmãos, a fé, a gente não vê para crer. A fé, ela é diferente. Eu primeiro creio. Eu primeiro, através da palavra, a convicção, através da certeza, eu creio, Senhor, que o Senhor há de liberar do céu essa promessa para minha casa. Eu já vejo, Senhor, porque a fé é isso. O pastor Laci, ele fala que quando eu vou visitar um enfermo, eu falo, olha, amanhã, em 24 horas, você estará melhor, você estará na sua casa. E ontem não foi diferente, viu, pastor Laci? Nós estávamos orando ali, irmão Paulo, ele passou por uma cirurgia de câncer, alguns órgãos foram afetados. Eu não quis falar isso lá no grupo, ele está até nos assistindo e me autorizou a falar. Foi um câncer na bile, um câncer que atingiu o fígado, e ali nós fomos apresentar o Senhor em oração, fazer um clamor, e ele já estava há muitos dias, e os médicos queriam fazer ainda muitos exames, durante mais 15 ou 20 plano de saúde, quer manter muitas das vezes a pessoa também ali para cuidados e outros interesses. E ali nós fizemos uma oração e eu olhei para ele e falei assim, a promessa é sair em 20 dias, 30 dias, mas pelos olhos da fé, você vai tomar a sua santa ceia em casa, irmão Paulo, pelos olhos da fé. Irmãos, fé é isso, é acreditar e contemplar ele saindo daquele hospital. Mostrei para o Silas, vamos orar para ele tomar a santa ceia em casa. E foi o que aconteceu hoje pela manhã. O médico falou, olha, não sei, está acontecendo, mas é melhor você ir para casa. Não sabe? Deus sabe o que está acontecendo, nós apenas usamos a nossa fé. Amém? Então, Deus não se move, irmãos, então pelo medo. A gente poderia chegar naquele hospital com medo, olha, um câncer grave, uma situação grave, mas o Rodrigo já falou aqui, Deus não se move pela ansiedade, pelo medo, Deus não se move pela incerteza, ou melhor, nós temos, às vezes, a questão da piedade, oh meu Deus, tenha piedade, deixa eu te falar algo, talvez doa no teu coração, Deus, Ele não se move pelas tuas dores, eu vou repetir, você que me assiste, Deus, Ele não se move pelas suas dores, nem pelas suas ansiedades, pelaquilo que você está em conflito. Irmãos, o céu, o reino do céu, ele é movido por fé. Quem pode dar glória a Deus? É pela fé que o reino do céu é movido. A fé é que sustenta o cristão, irmãos. A fé, ela é o nosso combustível. Se você está com pouca fé, você está com combustível em baixa. Tem muito crente que está no vermelho, pastor Claudecim. Tem muito crente, irmão Gonçalves, que está ali 1/4 de combustível, no vermelho, porque simplesmente, nós vamos ver a questão do relacionamento de Enoque aqui, é muita coisa para falar gostosa, né, sobre fé, mas eu preciso me policiar aqui para não adiantar. Então, é a fé que sustenta o cristão. Quando a lógica ela vai falhar, quando a razão quer nos tomar, nós colocamos então essa lente. Espera aí, então o diagnóstico deu X, mas pela lente, eu creio que esse diagnóstico ele vai ser mudado no mundo espiritual. Eu já contemplo pela convicção e pela fé. Diga comigo, certeza e convicção. Essas palavras, elas são chave. Irmãos, e assim, como crentes do primeiro século, muitos hoje estão sendo tentados a recuar através da dor, muitas das vezes através do tempo. Olha aí, ó, pastor, Deus tem uma promessa e tem anos que não se cumpre. Então, olha como essa carta aos Hebreus, ela é uma carta atualizada. Olha como essa carta, ela serve para os dias de hoje. Pessoas que passam por perseguições, isso é legítimo.
Pessoas que passam pelo tempo de Deus e a prova, isso é legítimo, acontece nos nossos dias. Então a fé, no entanto, irmãos, Deus está dizendo para alguém, não é para recuar, use o combustível que eu deixei, meu filho, use a sua fé. Deus está dizendo, não recue, porque a fé, irmãos, sempre será a ponte entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que Ele ainda vai cumprir na vida dos seus servos. A fé é essa ponte. Eu fiz uma promessa e agora Deus coloca a ponte, é a fé, porque depois dessa ponte está a promessa, viu, pastor Ferreira? Você crê nisso? Amém? Boa essa mensagem? Boa para o nosso coração, essa mensagem é um alerta, irmãos. Irmãos, se eu estiver falando o slide aí, pode passar, tá bom? Então, capítulo 11, verso 2, diz assim, pois por meio dela, os antigos obtiveram o bom testemunho. Olha que coisa interessante, anote isso. A fé é o que define o testemunho que o céu dá, irmãos, a nosso respeito. A palavra diz, um bom testemunho. Quando eu olho ali para o nosso querido Wesley, quando alguém olha, pastor Uriel, alguém pode dizer assim, olha, eu admiro a fé do Marcelo, eu admiro a fé da irmã Elianai, que as pessoas possam olhar, irmãos, e dar um bom testemunho, mas sobretudo, que o céu possa olhar para você, que Deus possa olhar e encontrar fé nessa geração, porque a fé, ela foi o critério pelo qual Deus deu testemunho positivo em relação aos patriarcas. Eu vou repetir, irmãos, olha que interessante, a fé foi o critério pelo qual Deus deu testemunho positivo sobre os patriarcas. Eu creio também que se nós vivermos por fé, o céu vai olhar lá de cima e vai dizer, aquele é um homem de fé. O céu vai olhar e Deus vai se agradar da fé que nós temos também, porque a fé é o que define o testemunho que Deus, o céu, tem a nosso respeito. Eles não foram, esses homens, os heróis da fé, observe isso que interessante, eles não foram elogiados por vitórias bélicas, mais espada, cavalo, mais carroça, cavaleiro, irmãos, ou títulos, ou conquistas humanas, mas por confiarem em Deus acima das circunstâncias. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Homens de fé, eles nunca serão lembrados pelo título, pela quantidade de patrimônio, ou número na conta gorda, mas nós seremos lembrados, irmãos, pelo nosso nível de fé. Por onde foi que o nosso nível de fé alcançou? Aleluia, isso é maravilhoso. O nosso nível de fé, ele tem que estar acima das circunstâncias. Vou repetir isso aqui, viu, irmão Nelson? O nosso nível de fé, ele tem que estar acima. Irmão, se nós falharmos disso, nós não somos cristãos. Se nós falharmos no nosso nível de fé, o problema é grande, a nossa fé é grande, mas o problema ele é médio. Eu tenho uma fé acima desta circunstância, que o mundo, irmãos, eu vou colocar o mundo, que as pessoas, o mundo, a sociedade, a nossa igreja, a nossa família possa testemunhar a fé que nós temos. Hoje nós buscamos muitas vezes o bom testemunho, dos homens, nas redes sociais, nos púlpitos, nas estatísticas, mas o céu, ele continua fazendo isso. O que é, pastor? O céu, ele continua se movendo através da fé. Deus, ele não aplaude performance, não, irmãos. Ele honra a confiança. O reino, esse mistério que eu estou te ensinando hoje, o reino do céu, irmãos, a partir de hoje, saiba disso. O reino não vai ali, pode ser o pregador mais performático aqui, que rode no manto, que descubra o celular, o CPF, mas o reino sempre vai se mover, as coisas sempre vão se mover, através da nossa fé. Essa é a chave, irmãos, do reino, e é isso que eu quero que você aprenda hoje. O bom testemunho diante de Deus não se constrói com perfeição, mas com fé
sempre constante. Amém? Com fé sempre constante. Não deu hoje, pastor, então eu vou orar e as coisas vão acontecer hoje. Não deu hoje, amanhã eu volto lá no meu quarto, eu volto lá no joelho e continuo agradecendo por aquilo que aos olhos humanos eu ainda não recebi. Mas, querido, nos reinos celestial e nos olhos espirituais, Deus já entregou esta vitória, e você continua orando e clamando. Mas existe um outro princípio aqui interessante, que é o verso 3, que diz assim: pela fé, o que é isso? Pela fé, entendemos que foi o universo formado através ou pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, né, em algumas versões. Então a fé, irmãos, ela é essa lente aí, ó, que a irmã Zenate usa todos os dias aqui, pela qual nós compreendemos o invisível, que sustenta o visível. Querido, qual o problema da nossa geração? O problema da nossa geração, a geração após a minha, geração Z, é que nós precisamos ver, nós precisamos racionalizar. E eu quero te dizer que a fé, ela não é antagônica. Eu vou repetir isso aqui, ó. A fé, ela não é antagônica à razão. Muito pelo contrário, irmãos. Muito pelo contrário. Quando a razão termina, olha, o exame deu positivo para essa doença. A fé, ela vem e vai dizer, mas amanhã esse exame vai dar negativo. Você entendeu isso? Então, ela é supranatural, irmãos. Ela vai além da razão. A razão, ela chega aqui, mas através da fé, que é essa ponte que eu expliquei aqui para você, nós vamos sempre além, porque Deus, ele deixou esse presentinho para nós aqui. Esse versículo representa a fé como uma lente para compreendermos. Aí, ele está tocando no assunto aqui, lá no Gênesis. Qual é esse assunto? Da criação. Me explica racionalmente. Me explica racionalmente. O ser humano já tentou explicar a criação através da evolução, através da teoria do Big Bang. Me explica. Irmãos, eles não conseguem pela razão. Aí adentra a lente da fé. Ela entende que o universo não é o fruto então do acaso, mas nós entendemos pela fé que o universo e a criação e o mundo, eles foram criados pela fé através da palavra de Deus. Você crê assim também? Eu creio, irmãos. Eu tenho fé para isso, para imaginar Deus lá no Gênesis, no primeiro dia, dizendo lá, no primeiro, como diz Gênesis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí depois Deus começa a dizer, e haja luz. Eu tenho fé para isso, porque as pessoas dizem, mas é muito difícil, pastor, acreditar em um homem que ficou 3 dias dentro da barriga de um grande peixe, e foi engolido pelo peixe. Deixa eu falar para você, irmãos, eu tenho fé, se a Bíblia dissesse assim, Jonas engoliu o peixe, a baleia, eu tenho fé para isso. Se a Bíblia está dizendo, eu tenho fé. Se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu teria fé de dizer, ele nadou, e quando chegou em Nínive, ele vomitou o peixe, todos creram e foram salvos. Eu tenho fé para isso. A matéria veio do invisível, isto é, o visível teve origem em uma ordem e um comando através da fé, um comando divino. Aleluia por isso. Então, amados, se nós cremos que Deus criou tudo do nada, também podemos crer que Ele pode criar novos recomeços, novas histórias, novos recomeços. Se eu creio que Deus então agora criou o universo, eu olho para uma árvore, para um animal, eu olho para a natureza, a fisiologia humana, as células que tem a mitocôndria, o núcleo da célula, a respiração, aquela harmonia perfeita. Você crê que Deus que criou isso? Então também creia que não existe nada impossível para Deus. Usa essa analogia, irmãos. Quando você olha para o firmamento, quando você olha para a natureza, meu Deus, isso tem que ser.
meu Deus, tem que ser uma mão inteligente, tem que ser uma mão divina, perfeita, poderosa. Então você vai dizer assim: na minha vida também, essa atuação no universo, na criação foi poderosa, mas na minha vida também, Ele pode curar o câncer, a cegueira, Ele pode restaurar qualquer situação, aleluia. É isso que esse texto está dizendo. Nós precisamos, através da fé, crer que do invisível foram criadas coisas visíveis. E ora, a fé é isso. A fé é isso, irmãos. Crer, você está vendo? Não estou vendo. Mas amanhã eu profetizo que vai estar melhor. E se não tiver amanhã, depois da manhã, na quinta-feira. Mas que Deus, Ele é honrado através dessa percepção, dessa cosmovisão. Ah, meu irmão, eu vou continuar honrando Deus através dessa fé. Amém, queridos? Porque quem crê que Deus criou o mundo com a palavra, não duvida que Ele pode recompensar e recomeçar, irmãos, a nossa história, essa restauração. Se eu creio que foi através da palavra de Deus, porque hoje, você que me assiste está em depressão, você que me assiste está no hospital, porque hoje Ele não pode liberar uma palavra também a teu favor, e você levantar desse leito e ser restaurado? Por que eu não posso crer nisso? Porque, irmãos, uma teologia, muitas das vezes, se distancia dessas experiências. Eu não consigo entender isso, irmãos. E eu estou fazendo mestrado lá, será que eu falo isso na internet? Lá, na pós-graduação presbiteriana. Ei, irmão Rui, isso não é fácil a minha vida ali naquela sala. Mas eu tento honrar a Deus e trazer esses princípios aqui. Mas o verso 4, ele vai trazer algo muito interessante para nós aprendermos. Coloca aí, por gentileza. Diz assim, começa a elencar o primeiro herói da fé. Pela fé, diz a palavra, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser o quê? Justo, tendo Deus aprovado os seus dons, e por meio dela, mesmo depois de morto, ainda, olha isso aqui, amados, a fé verdadeira transforma a adoração em um legado. Isso aqui é maravilhoso. Como eu falei para vocês, eu perguntei no início, como você será lembrado? Isso aqui é o nosso legado. Faleceu o fulano com 100 e poucos anos, e o que é que eu ouço nos velórios? Ele era um homem de fé. E quando silencia, talvez aquele irmão não era um homem de fé. Mas, irmãos, quando nós temos fé, nós somos o livro que o mundo lê. Líder, eu vou repetir isso aqui, crente, você quer sair da teoria para a prática? Nós somos, através dessa palavrinha fé, o que o mundo e a sociedade está lendo. Irmão, se você é líder e você não consegue orar, nem por uma febre, se você não tem fé nesse nível, nós precisamos encher esse tanque aí, de certeza e convicção. Quem está entendendo isso, diga amém. Vocês estão um pouquinho assustados, né? Eu estou indo muito rápido, irmão. Nós precisamos então, para que nessa geração, você deixe um legado, você deixe um rastro, você deixa ali um caminho de fé. Na minha família nós temos que fazer isso. Olha, deixa que eu oro por você. Não, está com alguma situação? Eu vou orar e Deus vai fazer. Irmãos, Deus quer usar muitas pessoas nesse tempo agora. Deus quer usar muitos homens e mulheres de fé, para que esse legado seja um exemplo, e você deixe esse legado. O primeiro personagem listado na galeria da fé foi Abel. A fé dele não foi demonstrada em palavras, ou feito, ou milagres miraculosos, mas a Bíblia diz que foi através da adoração. Olha só, a palavra usada aqui, mais excelente sacrifício, no original aponta não apenas para uma qualidade, uma quantidade, mas, irmãos, aponta para uma qualidade espiritual. Enquanto Caim ali oferece algo normal, sem intencionalidade, Abel, ele vem
e oferece algo intencional, um sacrifício legítimo. E isso agradou a Deus, fez a diferença entre Abel e Caim. Não estava apenas na oferta então externa. Pastor, o que você quer chegar? Deixa eu te explicar. Irmãos, a diferença teologicamente aqui falando entre a oferta de Abel e a oferta de Caim não foi as pessoas acham que é a aparência. Irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Para de pensar que o teu dízimo, porque é 10 mil reais, Deus se agrada. Porque Deus, Ele valorizou através de Jesus a oferta da viúva. Então, o que diferenciou, a diferença entre Caim e Abel, foi nada mais, não foi algo externo, mas sim a qualidade do seu coração, algo interno. Olha como a fé é algo fenomenal, irmãos. Gênesis, então, ele trouxe, lá, Gênesis 4 mostra que Abel trouxe da primícia e das partes gordas, ou seja, do melhor. Caim trouxe do fruto da terra, sem indicação de zelo ou prioridade. Deus não olha primeiro para a oferta. Eu vou repetir isso aqui, anote, coloque lá no Instagram e me marque. Deus, Ele não olha primeiro para a oferta, mas Ele sempre olhará primeiro a intenção e o coração, aleluia. Ele vai olhar para dentro, aleluia. Abel, então, é declarado justo, não por suas obras, mas por demonstrar ali de forma excelente, de dentro do seu coração, aquela oferta. E mesmo morto, aleluia, ele ainda fala. Mesmo morto, a história ainda conta. Mesmo morto ainda, que está escrito ali, ó, o justo fala além da sua vida, aleluia. Eu estou ministrando para uma geração, irmãos, que quando nós passarmos, vai dizer, ó, lembra do Suéden, há 30 anos atrás, lembra do pastor Marcelo, essa geração passou, mas eram homens de Deus cheios de fé, aleluia. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Deus, então, lhe deu o testemunho da sua fé. A fé ali de Abel não é uma fé, irmão, externa, aparência externa. O culto de Abel revela que a fé verdadeira sempre se traduz em uma entrega verdadeira, sempre proporcional. A fé verdadeira, ela sempre vai trazer uma entrega verdadeira também. Você entendeu isso? Diga amém. Mesmo sem dizer uma palavra, Abel nos prega uma poderosa mensagem. Quem adora com fé, continua falando, mesmo após a morte. Essa palavra é forte. O legado de fé, ele vai se perpetuar, amados. Quem adora com fé não precisa de púlpito para pregar. A sua oferta legítima de coração vai na sua frente, e o próprio céu vai dar testemunho da nossa fé, aleluia. O próprio Deus vai dar testemunho da nossa fé. Foi como eu comecei essa mensagem, meu Deus. O verso 5 vai trazer algo muito interessante para nossas vidas. Vai dizer assim, diga comigo, pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, ele passou, foi transladado para não ver a morte. Olha isso. E não foi achado, porque Deus, o que? Fez com que ele fosse transladado, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver, o que? Agradado a Deus. Anote uma coisa no seu coração: a fé que agrada a Deus é mais sobre andar com Ele do que fazer por Ele. Quem entendeu isso? Muitas das vezes nós queremos fazer por Deus, mas estamos andando em ambientes totalmente incoerentes. Muitas das vezes nós estamos em nome dEle, mas nós não temos o relacionamento que Enoque teve. Quem viu aqui Enoque operando um milagre na Bíblia? Quem viu? Onde é que está? Quem levantou a mão? Me fala o versículo.
Quem viu Enoque profetizando e rodando e ressuscitando? Quem viu, irmãos, Enoque fazendo isso? Mas quem viu aqui a Bíblia dizer que Enoque se relacionou e andou com Deus, e por isso Deus o chamou, aleluia? Isso aqui é muito forte, igreja. Agora nós temos Enoque, cuja história também está lá em Gênesis. Andou Enoque com Deus, Gênesis vai dizer, e já não era porque Deus o tomou para si. O que é isso que eu vejo, irmãos? O autor do Hebreus aqui, ele amplia essa narrativa ao dizer que Enoque, ele foi transladado, transportado, transferido. E Enoque, ele não viu a morte. Antes de ser levado, ele obteve o testemunho de que Enoque, antes de ser passado, ele deu um testemunho. Ele não ressuscitou mortos, ele não profetizou. Eu não vi Enoque ali na Bíblia dizendo que ele fez maravilhas, mas ele andou com Deus, aleluia. Por isso, ele agradou a Deus. Isso é fé. Andar com Deus, irmãos, olha como é a chave. Pela fé, Enoque foi transladado. Eu só consigo acreditar através da fé, isso. Enoque, então, representa a fé que anda com Deus diariamente, que vive na contramão de uma geração corrupta, de uma geração corrompida. Enoque é o perfeito exemplo disso. Não adianta eu andar atrás da profecia, de profetas, de cantores, igreja. Eu estou cansado disso, irmãos. Eu tenho que falar isso na Santa Ceia. Eu não consigo mais trazer um pregador que a igreja não fica tietando, esperando ali. Eu levo para o gabinete e os irmãos ficam ali para tirar foto, para perturbar os cantores, os pregadores. Irmão, nós temos uma geração de idólatras dentro das igrejas, inclusive nessa aqui. É uma geração que fica idolatrando o cantor, pregador. Meu irmão, o que importa é andar com Deus. Não adianta você querer tirar foto, pedir oração para o pastor tal, para o cantor tal. Você não sabe a vida desse homem. Você não sabe a vida que ele tem nos bastidores, nos hotéis. Chega de idolatrar homens, igreja. Enoque, pela fé, Deus se agradou dele. Sabe por quê, irmãos? Porque pela fé ele andou com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Ele não apenas teve momentos de fé, ele teve, diga comigo, um estilo de vida. Tem gente que faz coleção de autógrafo, eu vi isso na conferência, coleção de autógrafo de pregadores. Eu quero, irmãos, é coleção de relacionamento, de estilo de andar com Deus. Olha, Deus se revelou, Deus fez isso, Deus fez aquilo na minha vida. Esse é o legado. Esse é o legado. Existem pessoas no Brasil que andam de congresso em congresso, atrás de preletores, atrás de cantores. Mas hoje, se você é crente dessa igreja, eu estou te dizendo, para de ser idólatra. Isso é idolatria. Comece a querer buscar um relacionamento tal qual Enoque, relacionamento com Deus. Ele não apenas teve momentos de fé, irmãos, ele teve verdadeiramente esse estilo profundo, né? A fé de Enoque nos ensina que mais importante que fazer grandes coisas para Deus é andar com Deus das grandes coisas, aleluia. Eu vou repetir, mais importante, irmãos, do que fazer grandes coisas para Deus, é ter um relacionamento com Deus das grandes coisas, aleluia. Isso é importante, Enoque percebeu isso. Porque fé não é apenas para milagres, é para comunhão. Eu vou repetir, apesar de ser o pastor que amo e acredito na tarde de milagres, nesse culto de milagres, mas a fé não é apenas para milagres, é para relacionamento. A fé é para comunhão, amém? A fé é para isso, irmãos. No mundo onde muitos querem ser usados por Deus, Enoque apenas queria ser amigo de Deus. Isso aqui é muito forte, né, irmão? É isso que bastou. Grande pergunta não é, o que eu estou fazendo para Deus?
Essa é uma pergunta que eu já errei por muitos anos. Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo para Deus? Eu vou nos hospitais e as pessoas fazem essa pergunta, mas a grande pergunta é: com quem eu estou andando? Essa é a grande pergunta. Será que eu estou me relacionando? Será que através da minha fé existe essa comunhão, este relacionamento? Porque a fé de Enoque não construiu altares, mas construiu relacionamento e também construiu intimidade. Diga comigo, intimidade. E quem anda com Deus não se perde, irmãos, no mundo. Quem anda com esse Deus através da fé não se perde. Mas o último é o verso 6, que diz que de fato, irmãos, sem fé, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Um presenteador, um galardoador daqueles que o buscam. Diga comigo, tem recompensa, a fé tem recompensa do céu, aleluia. Irmãos, a Bíblia não está dizendo aqui, de fato, sem fé é difícil agradar a Deus. A Bíblia está dizendo uma verdade absoluta, está dizendo, não é difícil. A Bíblia está dizendo, é impossível. Você quer agradar a Deus? Irmãos, sinto muito. Para você preencher o pré-requisito de agradar a Deus, você precisa ter convicção das coisas que não veem e a certeza das coisas, aleluia. Quem entendeu isso, diga amém, senão eu vou repetir. Vocês querem ir embora, vocês que não querem que eu repita, né? Eu vou repetir a pedido do irmão Daniel. Então, olha só, de fato, a fé, ela simplesmente, quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, 6, de fato, sem fé é impossível. A Bíblia não diz que sem fé é difícil agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível. Então, a fé, ela é pré-requisito para a comunhão. A fé é pré-requisito para relacionamento. A fé, ela é um pré-requisito para agradar a Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. A fé é a única chave que abre o coração de Deus. Sem ela não há acesso, não há recompensa. Pastor, quando o senhor fala de oração é a mesma coisa, irmãos. Eu só dobro o meu joelho porque eu tenho fé que um Deus maravilhoso está me escutando. Eu só faço jejum porque eu tenho fé e convicção do que aquele jejum ele vai mortificar a minha carne, e eu tenho fé que esse jejum trará um resultado. Então tudo é uma questão de fé. Coloque essa lente que você vai entender melhor. O autor não diz que é difícil, como eu falei para vocês. A fé é um requisito básico para qualquer tipo de relacionamento com o Senhor. E aqui, esse texto ele vai trazer duas verdades, dois pilares. Primeiro, é necessário que creia. É necessário que creia em quê, pastor? Irmãos, é necessário crer que a Bíblia diz que Ele exista. Que eu creio que existe um Deus, que quando eu dobro o meu joelho, Ele me ouve, aleluia. Fé não é crer em conceito de Deus, uma filosofia de Deus, mas em Deus de relacionamento. Irmão Anderson, a fé, ela não é crer em um conceito, em uma filosofia. A fé é um relacionamento pessoal. Por isso que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus, porque Abraão, ele tinha fé, que Deus caminhava com ele. Abraão, sai da tua terra, vai comigo, Deus. A Moisés, Senhor, eu não vou subir sem a tua presença. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. A fé, ela é, então, essa convicção. E o segundo ponto, primeiro nós precisamos crer, Deus está comigo. Abraão fez isso, foi imputado. Josué fez isso, Davi fez isso.
E o segundo aspecto, ele fala, é que é galardoador dos que o buscam, ou seja, Deus recompensa, irmãos. Todo ato de fé é recompensado, não como um prêmio de meritocracia, de mérito, não, mas como resposta à confiança genuína na palavra de Deus. Eu vou repetir, irmãos, quando ele fala, olha, ele é galardoador, ele dá presente, olha, o meu servo, ele está acreditando até nos dias de hoje, eu vou dar um presente para o meu servo, toma a recompensa. Irmão, se todo crente entendesse, se isso aqui não sair do teu coração, você vai ver o crente que você vai se tornar. Porque a fé, nós aprendemos hoje, que a fé, ela é essa boa recompensa. Olha só, essa palavra galardoador, ela aparece apenas uma vez lá no Novo Testamento, tá? E ela carrega um sentimento de Deus como algo que é remunerado por Ele, que é fiel. Eu acredito nessa fidelidade do Senhor. Assim, fé não é apenas acreditar em Deus, é acreditar no caráter. O que eu falei para vocês, irmãos, a fé, ela sempre não quer dizer sobre nós, a fé não tem nada a ver com o que eu penso, a fé não tem nada a ver, irmãos, com a minha meritocracia, com quanto tempo eu passo de oração, mas eu vou te dizer uma coisa, a fé está relacionada na confiança e na fidelidade dEle, aleluia, do Senhor. Eu dobro o meu joelho porque eu não creio mais na minha força. Eu dobro o meu joelho porque a minha fé está nele, não em mim. Agora vem os humanistas, vem os coaches dizendo, olha, repita que é você que pode, e você consegue, e repita isso. Traga o humanismo lá, está dentro de você. Não, irmãos, a tua resposta não está dentro de você. A tua resposta se chama Jesus de Nazaré. E é através da fé. Se você acreditar, está escrito aí, ó, se você acreditar, você vai receber uma recompensa por isso. É o céu, viu? É a salvação. Alguém já estava falando, estou pegando a chave da casa aqui, do apartamento. Há muita gente hoje tentando agradar a Deus com ativismo, com legalismo, com performance, ou uma teologia sem vida, uma teologia vazia, mas o único idioma que move o coração de Deus, diga comigo, é a fé é a chave mestra que abre, então, disso que nós estamos falando, esse primeiro tema, fé, a fé, ela é essa chave. Irmãos, quem tem chave? O que significa a chave na Bíblia? Quem tem a chave tem poder, tem autoridade. Então, Deus, Ele deixou uma chave, Ele deixou essa fé, que abre esse reino. Como é que o crente, ele ora, irmãos, para uma criança que está com um problema dentro da barriga da sua mãe, ainda um pai, e Deus vai lá e muda o diagnóstico? Como é que o crente, ele se levanta em um velório, isso aconteceu muitas vezes, e ele fala, olha, o morto vai ressuscitar, o câncer vai partir em retirada. Isso só é possível, irmãos, com essa chave. Essa é a chave que nós estamos falando. É um código do reino. É um mistério do reino, é um princípio do reino. Buscamos estratégias, mas o reino se revela a quem busca a Deus com fé. O céu não se curva a discursos, como eu falei, a teologias fracas, rasas. O céu não se curva a isso. Quem busca a Deus, crendo, encontrará mais do que resposta. Encontrará o próprio Deus como recompensa. Eu quero te dizer que eu quero chegar até aqui, porque a fé, ela vai te levar ao Senhor Jesus Cristo. E Ele é a maior recompensa. Quem entendeu isso? O Senhor Jesus é a nossa maior recompensa. Ele é a maior recompensa. Por quê? Porque quando o Senhor veio inaugurar o seu reino aqui na terra, nós que queremos cura é através de Jesus. Nós que queremos alcançar a salvação, a redenção, é através de Jesus. Diga comigo, o Senhor Jesus, Ele é o suficiente. Diga, Ele é suficiente. Diga, Ele é maior
recompensa, aleluia. A fé não apenas agrada a Deus, ela atrai o próprio Deus para perto, aleluia. Fique de pé, nós já estamos finalizando. A fé então, ela só não agrada, ela não agrada só ao coração de Deus, mas como Enoque, traz Deus para perto. Sabe por quê? Porque se o irmão aqui ora, e Deus opera um milagre, nós vamos saber, olha, Deus está próximo, pastor Ieldo. Letícia, Deus está próximo de você. Nós vamos ver Deus através da sua vida. Viu, irmão Mauro? Se o irmão Mauro ora, as coisas acontecem, olha, eu vejo a fé daquele homem, o céu testemunha, mas eu também testemunho a fé do irmão Mauro, aleluia. Porque o reino de Deus, tudo começa pela... Bora, eu quero mais fé agora, que nós estamos começando. Vamos lá, repita comigo. No reino de Deus, vocês estão com pouca fé. Eu vou repetir. Diga, no reino de Deus, tudo começa pela fé. Diga, a criação nasceu pela fé. O culto foi aceito pela fé. Um homem foi arrebatado pela fé, Enoque. E o próprio Deus só, diga, e o próprio Deus só se agrada de um coração cheio de fé. Isso já nos revela um grande mistério. Diga, isso nos revela um grande mistério. Deus não responde à ansiedade. Não responde a nossos conflitos. Deus não responde às nossas dores. Diga assim, mas graças ao Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, diga, Ele responde a nossa fé, aleluia, Ele responde a nossa fé. Feche os seus olhos e estenda as suas mãos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Hoje nós aprendemos, Senhor, que pela fé, Senhor, Enoque, ele teve um relacionamento, ele andou com o Senhor. Pela fé, Abraão, Senhor, foi achado e foi encontrado justo e foi, Senhor, chamado amigo de Deus, aleluia. Nós também, Senhor, nesta noite, nós queremos ouvir, Senhor, a revelação da Tua palavra, porque é através dessa palavra, Senhor, é através dessa palavra aqui, Senhor, ministrada, que nós, Senhor, aguçamos, e a fé, ela vem por ouvir e descodificar, Senhor, esta palavra aos nossos corações, Pai. Nós saímos daqui, Senhor, com o coração cheio de fé, porque nós não precisamos ver, o que nós precisamos é acreditar, o que nós precisamos, Senhor, é manter a nossa fé acesa e viva. Nos ajuda, Senhor, Senhor, a ter, Senhor, certeza, Senhor, antes de ver, me ajuda, Senhor, a ter convicção, aleluia. Deixa, irmão Nelson. Nos ajuda, Senhor, a ter convicção, ó Deus amado, santo, poderoso. Nos ajuda, Senhor, a ter, Senhor, esse atestado de posse. Ou seja, Senhor, já é nosso. Oh, querido, eu quero que você estenda a mão em direção à sua casa agora. E Deus está me revelando aqui, está dizendo, olha, já é teu. Isso que você tanto tem orado, já é teu pela fé, aleluia. Eu fui lá, eu já resolvi. Deus está dizendo, eu já paguei, não te preocupa, eu já entrei com a provisão, não te preocupa, eu já sarei. Olha, Deus está dizendo, tenha certeza, tenha convicção, eu já fui na frente. Você não precisa ver, o que você precisa é crer. Oh, aleluia. Pai, enche o nosso coração, Senhor, da Tua palavra, para que possamos exalar, Senhor, a fé, Senhor, que vem de Ti, Pai. Coloque essa mão no seu coração, aleluia. Maiores que o meu Deus, e não vão
Temos cantina, irmão? Não. Não esqueça, domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. Ore que nós estaremos lá em João Pessoa e vou voltar no domingo para ministrar a palavra do Senhor. E nós estaremos aqui celebrando. Eu quero que essa palavra não saia, irmão, do seu coração. A partir de hoje, eu sei que Deus aumentou fé de pessoas aqui, porque nós não andamos por vista. Deus está dizendo para alguém aqui: não ande mais pelo que os teus olhos humanos estão vendo. Tira essa lente humana e coloca a lente da fé a partir de hoje. Onde você vê problema, Deus vê honra. Onde você vê crise, Deus vê uma reviravolta. Onde você vê o impossível, Deus vê algo simples e possível. Aleluia. Onde você vê uma bola grande crescendo, Deus, Ele já estendeu a sua mão, aleluia, e entrou com a provisão, aleluia. Senhor meu Deus, toca no nosso coração, Senhor, nos dá uma fé diferente, Senhor. Nós queremos sair com uma fé, Senhor, renovada, Pai, porque através da fé, todos os teus filhos elencados, Senhor, aqui, meu Pai, eles tiveram uma recompensa do céu, e eu te peço, recompensa teus servos através da fé e da oração, que haja recompensa, porque através da tua palavra nós acreditamos que é necessário crer que o Senhor existe, e nós cremos na existência do Todo-Poderoso. E o Senhor é galardoador, o Senhor é presenteador, o Senhor é recompensador. O Senhor recompensa a fé dos teus servos, Pai. Ainda esta semana eu te peço, ainda, meu Pai, no mês de julho e no mês de agosto, o Senhor vai recompensar fé, Senhor, da tua serva e do teu servo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. É bom ou não é nós estarmos no culto de ensino? Não falte culto de ensino, crente. A gente vai ali no hospital, as pessoas pedem oração, sabe o que elas falam? Quando eu sair daqui, pastor, eu não vou faltar a nenhum culto lá. Não foi o irmão que falou não para mim, porque a gente vai visitar. Não foi o irmão Paulo Roberto, porque ele vem para todos os cultos. A irmã Auricélia está do lado dele, ali onde a Giovana senta. Estou dizendo que as pessoas, elas se comprometem, elas falam: pastor, eu não vou faltar. E por que a gente não faz um esforço de nós estarmos aqui? Todos nós estamos chegando direto do trabalho, irmãos, mas nós estamos aprendendo e crescendo. Eu quero dizer que essas séries de mensagens têm mudado vidas. Está aqui o irmão Daniel, está aqui o irmão André, que foi dar o testemunho. Pastor, eu estava, e outros estavam numa igreja do Oba-Oba. Eu não sabia o que era oração, redenção, fé, maturidade espiritual, burnout. Eu não sabia os códigos do reino. Tudo foi ensinado aqui, em 2 anos que ele está aqui. Tudo foi ensinado aqui. E aí ele falou assim: e do cristianismo nunca mais eu saio. A fé, irmão, é através do ensinamento da palavra. Amém? Então, estenda suas mãos recebendo. Que você possa estar aqui na sexta-feira, na nossa Santa Ceia. Se você tiver um tempo, esteja conosco nas nossas orações. Então oremos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente, e que Deus encha o teu coração através da sua palavra de fé, e que haja recompensa do céu. Em concordância, a igreja diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.